Sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sara, filha da promessa, pai da Sofia, a filha do milagre. Nós somos da Comunidade das Nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. No nosso grupo aqui, são mais de 110 congregações que participam do Homem 365. Somos 21 cidades, 41 cidades, 10 estados. Eu vou decorar esses números agora do nosso último censo. Então, eu vejo assim a mão de Deus cuidando de nós, unindo a igreja dele na terra, através aqui do Homens 365. Mais de 20 pastores diferentes já ministraram aqui no Homens 365. Então, vejo isso assim como um grande privilégio. O nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano, né? Quem vai ministrar a palavra hoje é o pastor Flávio Santana. Eu nem vi se o pastor está aqui na sala já. Estou aqui já, está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, pastor. Pastor Flávio, o Espírito Santo de Deus lhe use poderosamente. Traga uma palavra do céu para os nossos corações, homens que se despertam 5h30 da manhã para estarem aqui 6 horas na sala em ponto. Homens que estão dando a sua premissa ao eterno. Homens que estão buscando relacionamento, criando uma intimidade com o Senhor, moldando o seu caráter, alinhando o seu caráter com a lei dele. Porque todos os dias a palavra é ministrada. Todos os dias tem um culto diferente com um pastor diferente. É um privilégio. O Senhor te abençoe grandemente, meu irmão. O Senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. 6h30 nós fechamos a sala. Para quem quiser sair por algum compromisso, fique muito, muito, muito à vontade. Quem quiser ficar, é a hora que nós temos feito comentários da palavra, nós temos ouvido alguns testemunhos dos irmãos. Tem sido um tempo precioso passar 5, 10, 15 minutos a mais aqui na sala. Nós batizamos a hora da resenha. Tem sido realmente algo muito bom. Pastor Flávio Santana, a sala está com o senhor, meu irmão. Irmão Juvencio, amados irmãos, homens de Deus, Homens 365, um bom dia no Senhor, um bom dia abençoado por Deus. Com certeza um domingo onde nós serviremos ao Senhor, onde nós estaremos na casa de Deus. E nada melhor, né, do que começar o nosso dia, iniciar o nosso dia ouvindo uma palavra, falando daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. E aqui nós falaremos hoje, vou compartilhar com os irmãos hoje aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje é o livro de Juízes, capítulo de número 21. Então, vou estar lendo o capítulo inteiro, mas peço aos irmãos, depois que leiam, para entender todo o contexto da palavra, o capítulo 20, o capítulo 21, né, de Juízes. O capítulo 21 de Juízes é o último capítulo do livro de Juízes. Eu sou o pastor Flávio Santana, eu faço parte da Igreja Comunidade das Nações em Fortaleza, ali com o nosso bispo Fabrício Miguel, nosso pastorzão aí, Davi Herculano. E como o Juvencio falou, nós estamos aqui em família, em comunhão. E foi me dada essa oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos. Livro de Juízes, capítulo número 21. Eu vou ler o último versículo do livro de Juízes, do último capítulo. É o versículo de número 25. Ele retrata bem o que aconteceu no livro de Juízes. No final do livro de Juízes, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Soberano Deus, Pai amado, Deus eterno, te agradecemos, Pai, por esse
esta oportunidade por estarmos reunidos aqui nesta manhã, Senhor, com os homens, ó Pai. Deus, para aprender e ouvir a Tua palavra, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor, que seja um instrumento, Pai, e que o Senhor fale poderosamente através de mim, a cada coração nesta manhã. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, e aqui vem o que eu gostaria de falar com os irmãos nesta hora. O livro de Juízes, ele é um encerramento de um período do povo de Israel, assim, um período muito conturbado da sua história, porque ele termina com uma frase assim que resume toda a, assim, a decadência espiritual da nação de Israel vivendo naquele momento. Eles não haviam um rei, alguém que eles tivessem como por referência. E os seus corações, eles assentaram, cada um fazia aquilo que estava reto aos seus olhos. Cada um fazia aquilo que vinha à sua mente. Esse texto, irmãos, capítulo 21, ele revela assim o que acontece quando o homem ele abandona a direção de Deus. Preste muita atenção. Quando o homem abandona a direção de Deus e segue aquilo que para si é a sua verdade, sabe? Quando o homem ele perde a direção de Deus, ele perde todo o seu discernimento, todo o seu entendimento espiritual. Após a guerra, no capítulo 20, como eu falei, no capítulo 20, o povo de Israel eles tinham tido uma guerra interna, uma guerra contra uma tribo, a tribo de Benjamim. E eles percebem que quase exterminaram essa tribo. Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam resolver o problema com decisões precipitadas e moralmente, irmãos, questionáveis. Isso não é muito diferente de como o homem sem a direção de Deus, quando o homem perde a direção de Deus, como o homem ele fica sem discernimento. Ele tenta resolver os seus problemas com aquilo que parece a sua verdade. Ele abandona a verdade de Deus e passa a seguir a sua própria opinião. E o que eles fazem? Eles fazem votos precipitados. É o que muitas vezes acontece com homens que estão fora da direção espiritual de Deus. Eles se comprometem com aquilo que não conseguem cumprir precipitadamente. Eles tomam decisões movidas pela emoção e tentam consertar um erro, outro erro, não com a solução. E principalmente a solução dada por Deus. Sabe, quando o homem não consulta o Senhor, quando não tem uma vida de oração, quando o homem ele não tem a direção de Deus como algo, como uma prioridade na sua vida, o que o impulsiona? O seu orgulho, os seus impulsos e instintos que ele tem de homem e também uma pressão coletiva. Porque há muitos homens que eles querem agradar o que está em seu redor, o que está no seu entorno. E este capítulo 21 ele traz uma coisa muito interessante para a gente. O que eu associo, quero deixar uma palavra aqui. Em Provérbios 14, 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Homens que não se submetem à direção de Deus, homens que não se submetem à voz do Senhor, acabam perdendo a direção, irmãos, de suas casas, seus ministérios e até do seu próprio entendimento. Eles passam a ter uma visão conturbada da realidade. E é tão interessante a palavra de Deus falando conosco nessa manhã, porque ele traz uma coisa assim, algumas orientações que eu preciso compartilhar com vocês, que Deus falou comigo nessa palavra. Primeiro, não tome decisões importantes sem oração, sem buscar ouvir a voz de Deus. Não faça votos, não faça alianças, não faça planos ou promessas movidos pela sua emoção, por uma pressão externa, ou até mesmo pelo seu instinto. Há uma frase que a gente ouve muito, né? Desfrute o caminho, toque espiritual. Quem sabe entende essa frase. E é por isso que nós precisamos buscar conselhos.
conselhos de homens de Deus. A ausência de liderança espiritual, irmãos, produz em nossa vida um verdadeiro caos. Um verdadeiro caos. O problema central de Juízes, ele não era político, como a gente vê depois em Samuel, primeiro livro de Samuel, que eles buscam uma solução política, uma solução teórica, uma solução passageira. O problema central de Juízes não era político, era espiritual. O povo caía, o povo pecava, Deus levantava um homem, libertava o povo que era escravizado em resultado dos próprios pecados. E isso acontece constantemente com muitos homens hoje em dia. Ciclos de oscilação, onde horas estão muito espirituais, momentos da vida, meses do ano, e outros meses estão em pleno caos, sem saber o que fazer. O problema de Israel não era que ele não tinha um rei, mas era que o verdadeiro rei, Deus, o nosso Senhor Jesus, não reinava em seus corações. E aí é esse ciclo: pecado, opressão, clamor, libertação e depois novo pecado. Esse ciclo mostra que homens não se sustentavam uma liderança espiritual constante, uma vida de comunhão com Deus constante. Aí eu trago aqui uma lição para nós homens nesta manhã, a primeira lição de hoje. Quando o homem não assume o seu papel espiritual, a sua família enfraquece, a sociedade, o sistema, o corrompe, e a sua fé se torna superficial. E isso, irmãos, faz com que a gente lembre-se da palavra de Jesus e a promessa que veio, do presente que Jesus é para as nossas vidas. Lá em Isaías 9, versículo 6, ele diz assim: porque o menino nos nasceu, o rei nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia. Ele governa, ele reina. Cristo é o nosso cabeça. Cristo é a nossa liderança. Então, dentro dessa primeira, desse primeiro ponto, dessa primeira orientação, segue algumas ações, algumas atitudes. Permitir Deus governar nossa vida, Jesus governar as nossas decisões, sabe? Ser o sacerdote do nosso lar. Ser o sacerdote, isso é uma função nossa intransferível. Eu gosto muito de dizer isso. Não podemos transferir para o pastor da igreja, para o nosso líder de PG. É intransferível. Porque quando eu sou um sacerdote do lar, eu conduzo a minha família em oração e no conselho, e me aconselho na palavra de Deus. Então, quando Cristo não reina, irmão, cada um faz o que quer. Já viu uma família onde o homem não é o sacerdote da sua casa? Cada um faz o que quer. Ele até tenta tomar as rédeas com as suas próprias mãos, mas não consegue. Há um relativismo. Essa geração que a gente vive hoje, uma geração relativista. Na época de Juízo não era diferente. Eles relativizavam o pecado, as suas situações, o que eles enfrentavam. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso é tão interessante, irmão. Isso é extremamente atual. Vivemos dias assim hoje. Verdade relativa, a moral é subjetiva e a autoridade. A autoridade é vista com rejeição. Mas a Bíblia, ela diz, ela nos orienta, e é nela que nós nos aconselhamos e buscamos a direção. Jesus, ele fala, quando ora por nós, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, assim, homens, 365, nós não somos guiados por opinião, nós não somos guiados por cultura, nós não somos guiados pelos nossos próprios sentimentos.
Nós somos guiados pela orientação e pela palavra de Deus. Nós somos guiados pelo Senhor. E isso, irmãos, precisa ficar claro que alguém que está no centro da nossa casa, alguém que está no centro da nossa vida, alguém que faz com que seja o autor da nossa verdade, autor da nossa verdade, daquilo que nós cremos. Ele é a nossa referência. Sem Jesus, perdemos a referência. Israel perdeu a sua referência e começou a fazer atitudes atrás de atitudes que os levaram a inúmeras derrotas, inúmeros julgos, e foram aprisionados inúmeras vezes no livro de Juízes. E muitas vezes eles perderam a sua autoridade espiritual. Mas aqui na vida dos homens que estão aqui nessa reunião, estão me ouvindo agora, quando Cristo reina na sua vida, na minha vida, nós temos, e podemos dizer, nós temos direção a uma ordem nas coisas. Nada na nossa vida acontece de maneira atropelada. Nada na nossa vida acontece sem propósito. Pelo contrário, nós vemos claramente os propósitos de Deus sendo cumpridos na nossa vida. O final do livro de Juízes, ele aponta para a necessidade de um rei, mas não é um rei humano, é o rei eterno, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso rei, aleluia. Sabe, eu fico tão assim, perplexo, quando eu percebo homens que estão perdidos, com a sua moral corrompida, a sua liderança falha, e perde o discernimento ou até a memória, se esquece que há um Redentor vivo, aleluia, há um Redentor vivo, há um Rei que está no trono, à destra do Pai, ele está no controle. E aí esse homem ele fica ali segurando o seu controle, segurando a sua vida, segurando, tentando governar segundo os seus olhos. Sabe, irmãos, hoje o Senhor está te chamando para algo muito mais poderoso do que você imagina. Ele está chamando, ele está te convidando para, se eu posso até dizer, convocando para viver algo muito mais profundo no seu santo nome, a sua presença. Você não foi chamado para viver segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria verdade. Você não foi chamado para liderar a sua casa, para governar o seu lar, sem direção espiritual, sem uma orientação na palavra. E você não foi chamado para criar a sua própria verdade, distorcendo a realidade para se adequar à sua opinião. Nós fomos chamados, irmãos, para nos submetermos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a um rei, ao rei Jesus. A um rei. O povo de Israel não tinha um rei. Homens 365, nós temos um rei. Nós temos um rei. E ele nos levanta para liderar com integridade. Sabe, um homem que lidera com integridade, ele vai além. Ele não só governa a sua casa, mas ele a protege. Ele a guarda. O Senhor o levanta como uma coluna de sustentação. O Senhor faz com que ele direcione a sua casa para o melhor lugar. Eu fico lembrando quando Deus falou comigo para vir aqui para Fortaleza, para o Ceará. Eu no Rio de Janeiro nunca havia estado aqui em Fortaleza. Não conhecia, não sabia. Mas Deus, ele vê lá na frente. E quando o Senhor me revelou para vir para cá, irmãos, uma decisão difícil levar a minha família. Mas quando eu cheguei para a minha família, eu falei assim,
Nós vamos para Fortaleza. Eles olharam para mim com confiança. Não consigo esquecer isso. Falaram assim, então vamos, pai. A minha esposa. Então vamos, meu amor. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente entender que nós somos homens de fé e caráter. E somos exemplos disso. Há pessoas que nos olham esperando de nós uma resposta assertiva. Josué, ele fala assim, antes do livro dos Juízes, ele fala para os seus homens, ele fala para Israel, sede fortes e corajosos. Josué 1,9 diz isso. O livro de Juízes é o retrato de uma geração sem rei. Os homens 3:65 são retratos de um povo que possui um rei sobrenatural que domina, um rei que governa o nosso coração. Os nossos sentimentos estão nas mãos do Senhor. A nossa casa tem direção, sim, direção dada por Deus. Sabedoria nós alcançamos em Deus. Tomamos decisões sábias. Decisão, eu não sei a decisão. Deus falou muito sobre o coração para transmitir a homens nessa manhã. Não sei as decisões que você está planejando, mas a sua liderança precisa ter autoridade espiritual para conduzir a sua família. Não autoridade política, irmãos. Não jogos políticos na família, na casa, fazendo favores para que eles façam a sua vontade. Não. Liderança espiritual. Autoridade no Senhor para cumprirem o propósito que Deus tem com a sua casa. Se não houver um rei no trono do seu coração, inevitavelmente, irmãos, inevitavelmente nós vamos fazer o que nos parece certo. Se não houver um rei no seu coração, no meu coração, nós vamos criar as nossas verdades. Mas quando Cristo reina, todo o caos, às vezes, que nós podemos passar, uma tempestade, ele se transforma em propósito. Propósito que vai te conduzir a uma vitória muito maior do que você imagina. Ele se transforma ele deixa de ser projeto e passa a se tornar uma realidade. Quando Cristo reina, irmão, e aqui eu começo a encerrar essa palavra, quando Cristo reina no coração de um homem, ele começa a ter uma visão diferenciada. Diferenciada. E isso é tão especial, que enquanto muitos caminham cegos, sabe, batendo com a cabeça, esbarrando com a cabeça, um homem cujo coração é dominado pelo Senhor, ele consegue ver além do que os seus olhos podem lhe mostrar. Então ele não depende de política, ele não depende de arranjo, ele não depende de nada. Ele depende única, exclusivamente do Senhor Jesus. E ele conduz, leva a sua família, a sua vida, sua carreira, sua casa, seu ministério, guiado pelo Senhor, para lugares mais altos, para objetivos cumpridos. E ele diz, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, combata o bom combate. Cada batalha, ela precisa ser combatida, dignidade, com fé e com honra. Cada batalha, combata o bom combate. Acabe a carreira. Acabe a carreira. Faça tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão, vá em todos os lugares onde o Senhor te levar. Dê toda a palavra que o Senhor colocar em seu coração. Derrame toda a unção sobre a sua casa. Acabe a carreira. E, principalmente, guarde a sua fé. Em nome santo de Jesus.
Nós não caminhamos por vistas, nós caminhamos por fé. Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado, Deus eterno, estamos aqui, Senhor, em comunhão, em união, Pai, em propósito, Senhor. Homens, Senhor, que o Senhor tem levantado, o Senhor tem sustentado, homens, Pai, com o coração queimando, ardendo, para cumprir a sua vontade, para cumprir, Senhor Deus, o seu propósito. Homens nos quais, Senhor, lideram suas famílias, suas casas, se submetendo a Ti, debaixo da Tua graça, debaixo da direção do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nesta manhã, clamamos a Ti, pedimos a Ti, Senhor Jesus, reine. Senhor Jesus, Tu reinas em nossas vidas, Espírito Santo de Deus, Tu nos domina os nossos sentimentos, a nossa mente, domina os nossos pensamentos. Nós nos submetemos, Pai, à Tua vontade. Como o Senhor nos ensinaste a orar, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Senhor, mostra-nos, ó Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Nos dê uma visão, Senhor, além daquilo que os nossos olhos carnais, humanos, possam enxergar. Nos revele, Senhor, como diz o livro do profeta, Senhor, Amós 3:7. O Senhor não faz nada sem antes revelar os Teus profetas. Pedimos, Senhor, a Tua revelação, Pai. A Tua sabedoria seja derramada sobre cada homem nesta manhã. Que nós sigamos, Senhor, rumo ao cumprimento de Teus propósitos. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, convictos, certos, no nome poderoso do Rei Jesus. Amém e amém. Se essa palavra fez sentido para você, meu irmão, amém, 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 amém. 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 É uma palavra assim que o pastor pega um capítulo, né, que foi sugerido para ele, tem 25 versos. Aí ele vai lá no 25, um verso desse tamanho, né? Só para dar uma paulada na cabeça da gente logo domingo de manhã, né? Eu sei quem amou, pastor. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Aí o pastor vai ministrando a palavra e fala, seja um sacerdote do lar. Aí eu olhando para esse verso bíblico aqui, hoje não há sacerdote na sua casa. Cada um faz o que acha mais reto. Meu Deus. Uma ausência de um sacerdote dentro do lar, fazendo o que acha ser mais reto. Meu irmão, uma casa dessa, a única coisa que não mora aí é o eterno. É Deus. Uma ausência de Deus dentro da sua casa por um posicionamento que você não toma. Nós temos que a nossa cosmovisão tem que ser a cruz, tem que ser Cristo. Jesus viveu a lei de Deus. Ele deu exemplo para nós, vivendo a lei dele. Como o pastor citou Josué, seja forte e corajoso para meditar na minha lei dia e noite. Não se desvie dela nem para a esquerda, nem para a direita. Darei teus inimigos diante de ti. Ainda tem um bônus para nós. Quando seguimos a lei de Deus, não desviamos dela nem na esquerda e nem para a direita. Né? Que as nossas vidas hoje, nós possamos mudar a nossa história. No nosso capítulo de Juízes, né, que nós temos escritos, onde a nossa lei, a nossa verdade tem prevalecido sobre a lei do Eterno. Que os nossos corações possam se arrepender, meu irmão, da forma que você tem conduzido o seu lar,
da forma que você tem conduzido seus relacionamentos, seus negócios, ferindo a lei moral de Deus. Que nós possamos ter esse verso aqui, uma antítese desse verso. Nos dias de hoje, há sacerdotes nas casas dos homens 365, dos filhos de Deus, conduzindo a sua casa pela lei moral do Eterno. Ei, meu irmão, nós possamos trazer isso para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, refletir o que nós estamos fazendo, tomando decisões. Há um tempo de arrependimento daquilo que fazemos, que tem constrangido ao coração do Pai. Então, assim, pastor, muitíssimo obrigado. Eu notei aqui algumas chaves, né? Sempre algumas chaves aqui da ministração. Homem de Deus, você tem um rei, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é sua direção, ele é sua pedra angular, ele é o seu baluarte, ele é a sua bandeira. Essa é a direção que eu tenho que seguir. O teu coração, a tua lei. Você não pode estar tomando decisões da sua verdade, meu amigo, se ela não estiver balizada nesse livro aqui, ó. Decisões que ferem essa lei aqui, ó. Você não pode estar tomando decisões. Você não foi chamado para seguir a sua própria verdade. Olha a frase que o pastor nos manda. Homens de Deus são guiados pelo Senhor e não por suas próprias verdades. A cosmovisão tem que estar em Cristo. Você não pode abrir mão dela por nada. Por nada, por nada, por nada. Meus amigos, são 6h33. Quem quiser ficar na sala, seja muito bem-vindo. Agora é hora que a gente escuta alguns comentários, alguns testemunhos, né? E é a hora da resenha. Isso tem edificado muito nossa vida esse tempo. Pastor, eu fico muito à vontade também. Se puder ficar conosco mais um tempo. Vou ficar. Só, por causa do tempo é curto, né? Mas só trazendo assim, irmãos, porque eu falei para ler o 20, né? Ler esse finalzinho do livro de Juízes, que eu li, né? Você falou, li alguns capítulos, anteontem, ontem, hoje. Eu estava lendo, né? Eu fiquei até tarde pensando nesse. Porque o povo de Israel, irmãos, eles vão lá para Benjamim e eles quase dizimam a população da tribo de Benjamim nessa guerra. E eles tomam decisões, isso me chamou muita atenção, né? Eles tentam consertar aquele erro, com medo de acabar a tribo de Benjamim. Eles caem assim, não, a tribo ela pode se extinguir, acabar. Aí eles tomam a decisão de pergunta assim, quem não subiu ao monte aqui em Mispa? Aí eles falam assim, Jabes de Gileade não subiu. Aí eles vão em Jabes de Gileade, mata os homens, pegam as mulheres virgens, 400 mulheres virgens, e levam para os homens de Benjamim, porque eles haviam feito um voto de não dar as suas mulheres das outras tribos para Benjamim, um voto a Deus sem menor propósito, sabe? Um momento de ira. E às vezes há homens que agem dessa maneira. Há homens que, quando estão com crise financeira, vão a agiotas. Eu tenho que falar isso que Deus está falando. Isso é Deus que está falando. Homens vão a agiotas, pegar empréstimos, vão a situações, circunstâncias na sua empresa, fazerem arranjos para produzirem lucro, só negam impostos, sabe, para tentar, numa pressão, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que pagar, honrar com as coisas, sabe? E vão mergulhando, como a palavra de Deus fala, um precipício, um abismo chama outro abismo, sabe? São palavras que Deus está me dando, não é o tempo, né, gente? Mas eu deixo para você, meu irmão, nessa manhã, esse pensamento.
de Deus. Deus tem a saída certa, o plano certo, já projetado, planejado para a sua vida, para a minha vida. A solução de Deus, irmão, vai de acordo sempre com a sua verdade, está alinhado sempre com a sua presença. Aí Israel perde o quê? O que Israel perde? A visão espiritual, a presença de Deus. Isso chamou muito minha atenção ontem à noite, eu fechando esse esboço dessa mensagem, Deus me chamando a atenção disso. Não se curve, não se renda, sabe? A sua verdade, aquilo que você está olhando, não. Aquilo que o seu instinto está dizendo. Eu vejo um homem de Deus falando assim, não, eu tive um instinto. Não, irmão, homem de Deus, irmão, os nossos instintos carnais, irmãos, eles são substituídos por insights espirituais, insights, aquele insight espiritual. Deus fala assim, ó, faça isso, e você nem sabe, faça isso. Você, mas por que eu tenho que fazer isso, Senhor? E Deus, faça. Obedeça a voz do Senhor. Você, mas é muito diferente. Muito diferente. Faça isso. Você, pela fé. É só pela fé. Só pela fé. O homem de Deus, guiado pela fé, ele toma a decisão que Deus manda ele fazer. Ele obedece o que Deus está falando. Pela fé, irmãos. Pela fé. Você é transportado para todo um caminho que eu gosto de chamar o caminho do milagre, o caminho do sobrenatural, que é uma jornada. Aí você começa cada dia vendo o sobrenatural de Deus agindo na sua vida, cada dia Deus criando, gerando milagres na sua vida, gerando situações inexplicáveis. Inexplicáveis. E as pessoas não entendem como é que isso está acontecendo. Parecia que você ia morrer, que a família ia quebrar, você ia ser demitido. Deus te honrou. Amém. Alguém quer fazer um comentário aí, meus irmãos? São 6h38. Juvencio, só complementar o que o pastor Flávio estava falando, e acontece um fato também. Os 400 tomam a de Jabes e de Gileade, e como eles tinham feito um voto de não poder dar as suas filhas para casar com eles, eles falam assim, olha, se escondam ali, vai ter a festa, roubem 200 mulheres para vocês das nossas tribos. Ou seja, eles planejam até perder as filhas porque eles disseram, não vou quebrar. Olha a loucura que é isso. Então, o que a gente, quando o pastor fala que a gente toma decisões equivocadas, é exatamente isso. É exatamente nesse sentido. A gente cria mentiras ou cria historinhas na nossa mente para colocar, para refazer, desfazer aquilo que a gente fez de errado, que sabe que é errado, e começar a fazer outras coisas que não fazem parte da vontade de Deus. Então, que a gente tome muito cuidado. A palavra de Deus ela é muito clara quando diz assim, se fizer um voto, que você cumpra. Mas se você não conseguir cumprir, que nem faça o voto. E que realmente a gente venha a viver dessa forma. Gente, não precisamos de estar aqui, eu sou melhor, eu sou pior. Não, é simplesmente, o Espírito Santo falou, haja. Não falou, fique parado. O Bispo Fabrício já pagou umas vezes, há muito tempo atrás, disse assim, eu me movo pela palavra do Espírito. Se ele não me falou, eu continuo me movendo na palavra anterior que ele me deu. É simples. Entendeu? É sem tentar inventar a roda, é simplesmente fazer a vontade do Pai. Era só para complementar isso aí. Daniel, pegando o gancho aí, no capítulo, a gente vê que tem uma sucessão de erros. Né? Sucessão de erros. Então, meu irmão, na vida de um homem de Deus, não cabe sucessões de erros. Cabe arrependimento. Pedido de perdão, liberação de perdão, renúncia, confissão desse erro. Você não pode estar carregando esse peso nas costas de sucessões de erros prejudicando pessoas, né? No caso aqui de Juízes, é crítico, que eles quase exterminam a tribo inteira.
Depois eles veem a bobagem que eles fazem, né? E vão tentar recuperar fazendo outros erros. Então, assim, erros não são justificados. Erros são perdoados. Libera perdão e pede perdão. Se você for o causador, pede perdão. Se você for a pessoa ofendida, libera perdão. Não se justifica, meu irmão. A gente tem que dar esse passo de fé claramente. Esse é o caminho da cruz. O Ferreira Neto está aí na sala? Positivo e operante. Positivo e operante. Sem contar a história, tá? Sem contar a história. Ontem, quantos quilos, por conta de uma confissão, porque ontem nós fomos na igreja do pastor João Lucas, o Rômulo foi ministrar lá, e aconteceu algo lá, e nós fizemos um atendimento ali depois do culto. Quantas toneladas saem das suas costas? Qual foi a frase que você falou ontem? Bom dia, senhor. Graça e paz. Meu irmão, ontem eu tirei o peso de um trator nas minhas costas, que eu carreguei por 18 anos, e dia 27 de fevereiro agora farão 19 anos desse processo desse peso, né? E ontem, para a honra e glória do Senhor Jesus, através de uma palavra que, como o Juvencio disse, eu acredito, não estava no script da pregação do Rômulo Salles, mas ele resolveu colocar lá uma situação na hora, e essa situação... Um testemunho pessoal. Testemunho pessoal, e foi tal e qual aconteceu comigo, e Deus ministrou ao meu coração que eu não podia... Aquela oportunidade tinha sido feita e criada para mim, porque também não estava no meu script de estar lá com o Luiz, né, Juvencio? Não estava no meu script de estar lá com o Luiz, e eu já tinha colocado na relação, através do Homens 365, os caminhos de volta que eu tinha que fazer. E esse estava na relação. E Deus tem sido tão bom, tem sido o juiz da minha vida. Estou todo arrepiado aqui falando. E aí ele proporcionou, essa data de ontem já estava marcada, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Oh, glória. E obrigado aqui de público, viu, Juvencio? Esse dia de ontem foi marcado por ministrações que eu aprendi e estou aprendendo aqui a cada dia. Isso é muito importante mesmo estar aqui participando, estar buscando a Cristo, estar aprendendo, estar atrás do conhecimento da palavra dele. E ontem foi magnífico, foi fantástico. Foi fantástico. O contexto é exatamente isso. Enquanto ele guardou sobre si algo e ele não entregou diante da cruz de Cristo, o peso era de um trator que estava nas costas dele. Meu irmão, como é que um homem consegue prosperar? Pastor Flávio, imagina aí, Pastor Flávio, só carregando um trator nas costas. Não prospera. É uma vida de bancarrota, é uma vida de dificuldade, é uma vida de enganchado, a engrenagem não anda, está enferrujada. Isso é tão verdade, Juvencio, que eu costumo dizer que a provisão, Deus sempre mandou. Deus sempre mandou a provisão, em quantias assim, até inimagináveis, mas nunca consegui ter uma administração, sempre vinha o gafanhoto, sempre vinha, e a gente não conseguia entender. É isso aí, meu irmão. Parabéns pela sua decisão de ontem. Eu pedi para ele falar para dar fundamento na frase que eu falei. Coisas que a gente desalinha da lei moral de Deus, nós não justificamos. Enquanto ele ficou nas justificativas, nas historinhas,
no esconder, no guardar, ele não liberou. Ele não tirou o peso das costas. Como quando ontem ele resolve entregar, ele resolve confessar, ele resolve pedir perdão, meu irmão, saiu 1 tonelada das costas do cara. Não é sobre isso, meu irmão. É incrível quando isso acontece mesmo, viu? Porque tudo que você faz é mais leve, o fardo é... Só diga aí quem que tá falando pro pessoal, cara. Acabe. É incrível. Tipo, o Ferreira falou, né? Deus, ele dá a providência, mas você fica com aquela angústia que você não é merecedor dessa providência que ele tá dando, porque você tá continuando nos erros, no jeitinho. Então, assim, a partir do momento que você confessa, que você entrega, que você tira esse peso das costas, a providência ela é justa, é merecedora. E Amém. assim, é muito bom, é muito transformador, é muito transformador. E esse momento 365, momento de estar em comunhão, nos faz querer isso, sair do jeitinho, porque você vive na presença do Senhor e isso lhe incomoda, e você tem que realmente seguir, porque tudo muda, tudo muda. Tudo muda. O seu olhar para a sua família, o seu olhar para os seus filhos, o seu olhar para o seu trabalho, o seu olhar para a sociedade, o seu olhar para si mesmo, e você vê que está na presença do Senhor e está cumprindo realmente o que Ele quer para a sua vida. É isso, irmão. Parabéns pela decisão. Parabéns. E o mais Marcelo. interessante, Juju, Oi. é que quando um homem se movimenta, ele pode até pensar que é sobre ele, mas muitas vezes nem é sobre ele, é sobre o outro. Acerca do que aconteceu ontem, eu podia até pensar que eu estava tirando um peso das minhas costas, mas na realidade eu não só estava tirando um peso das minhas costas quando eu falei sobre o que aconteceu na minha vida. Eu estava também libertando a minha filha de algo que tinha perseguido ela durante anos, de algo que tinha escravizado ela durante anos. Então, Deus é tão belo, é tão maravilhoso, que ele tem uma multilateralidade infinita. Enquanto um homem se posiciona, tudo que está ao seu redor é transformado. É impressionante. Essa infinitude de Deus é uma infinitude. Ele repercute, é um som que repercute a eternidade. Não para. Rômulo, meu irmão, consequência. É porque a turma hoje faz as coisas, acho que não tem consequência. É uma consequência onde? Direta. Ó, vou chamar aqui a veia, filho. A minha veia chama-se filho. É uma consequência direta nos filhos. Não desvia. Vai direto nos filhos. Então, da mesma forma que entrou direto nos filhos, quando você enfia a seringa do arrependimento, do perdão, da renúncia, da confissão, isso é tirado. Aquela consequência é tirada sobre o filho. Libera o filho. O homem é liberto e o filho é libertado também. Deixa eu dar um dado aqui, Juju, um dado interessante que eu vi numa época dessa, eu não lembro se foi livro, se foi uma pregação, em que um homem falava e ele foi mapeando os abusos que aconteceram com filhos. Ele foi mapeando dia e horário, dia e horário, dia e horário. E coincidia com os dias que o homem estava praticando adultério, o pai. Olha que coisa impressionante. Enquanto o homem estava adulterando, tirando a proteção da sua família, o próprio Satanás estava usando um servo dele para atacar a sua maior herança, seu maior legado, que é o filho. Amém. Deixa eu escutar aqui o Marcelo Abreu. Oi, Marcelo. Bom dia, Juvencio. Bom dia, homens aqui. Mandar um abraço para o pastor Flávio, que eu conheci lá na Global no ano passado. Tive o privilégio de tomar alguns cafés com ele lá. Tu é carioca, Marcelo? Não entendi? Tu és carioca?
Eu sou carioca, hoje no Mato Grosso. Também fiz uma transição de carreira, estou aqui em Cuiabá, acompanhando como essa semana foi abençoada. O pastor Herculano aqui me abençoou, hoje o pastor Flávio, ontem também o pastor Adriano. E primeiro, mandar um abraço ao pastor pela oportunidade que a gente teve de conhecê-lo lá. Deus te abençoe. E dividir um testemunho, né? Quando a gente tem uma caminhada de fé, o Senhor, ele nos abençoa, né? O Senhor nos deu um privilégio de enviar a nossa filha para estudar lá nos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa normal, como cada um aqui, a gente tem vivido essa caminhada por fé. E essa semana a gente precisou pensar no segundo ano dela. A gente aguardava algumas respostas do Senhor, e houveram algumas movimentações. E aí ela nos ligou na sexta-feira à noite, precisava definir, e quando a gente caminha, né, confiante na palavra, foi uma solução que se resolveu em 15, 20 minutos ali. O Senhor já tinha preparado o caminho, já tinha aberto as portas, algumas coisas que a gente precisava fazer de calção, de fechar contrato, e mesmo sendo uma situação inesperada, o Senhor já tinha provido, né? Então, e aqui o pastor Flávio colocou muito bem, né? Quando você tem liderança espiritual, quando você se coloca diante do Senhor, quando você está ouvindo a palavra, os seus líderes, o caminho fica mais fácil, né? Só queria contribuir e mandar um abraço para o pastor Flávio aí, que nos abençoou tanto lá em novembro com a sua história, e agradecer e também dividir que eu tenho gerado o link aqui para outros homens, né? Como esse momento, para mim até um pouco, eu preciso acordar 1 hora antes, que aqui no Mato Grosso começa às 6, aqui começa às 5, né? Mas tem sido gratificante participar com os irmãos e tantos testemunhos aqui que eu tenho recebido e tem abençoado a minha vida e abençoará de muitos também. Marcelo Abreu, tu és pastor aí em Mato Grosso, da CN? Não, eu estou na CN, a convite do meu primo Wilton Abreu, que é pastor aí na CN Fortaleza, ele que nos direcionou. Ótimo. Quando a gente chegou aqui em Cuiabá, a CN estava no seu primeiro mês aqui. E fizemos uma mudança através do pastor Júnior, da pastora Elisandra Cabral, liderança dos bispos, né? E o Senhor tem nos abençoado grandemente aqui na comunidade das nações, né? Amém, amém. Pastor Flávio, eu tenho 24 anos, vou completar 25 anos de igreja. Antes a gente ouvia uma confissão, um arrependimento, uma quebra de uma aliança, um adultério, um suborno, um engano, uma soberba, um problema de caráter moral, né? Uma confissão dessa aqui, outra acolá. Um aqui, outro acolá. Meu irmão, desse Homens 365 a gente escuta diariamente, pastor. A gente escuta diariamente. Eu enxergo assim claramente que a gente está vivendo um avivamento de Deus mesmo, nos nossos tempos, para o homem, sabe? Mas são coisas assim, cabeludas mesmo, que o cara guardava 1000 chaves, que ele não queria abrir, né? E aqui, por algum motivo, né, a não ser o espiritual, né, as pessoas se sentem seguras, né, para rasgar o coração, para confessar, confessa o teu pecado, o deixa e será liberto dele. Né? As pessoas têm tido esse entendimento. Né? E aí, ontem foi o dia do Ferreira Neto. Né? Fala, Ferreira Neto. Aproveitar a oportunidade que o Rômulo está na sala, e também a gente sabe que esses testemunhos, ele encoraja outros. Talvez, tenho certeza, aliás, vou tirar o talvez, tenho certeza que aqui na sala vai ter alguém que vai servir essa palavra, né? Então, agradecer ao Rômulo eu sei que foi o Espírito Santo, eu sei que foi Deus que promoveu esse momento de ontem, e o Espírito Santo que fez, que estava ali nos lábios dele, né?
Mas ali tinha uma quantidade considerável de pessoas, de homens, e foi uma atitude digna, de coragem dele, de ter feito ali no púlpito aquela confissão, e que dos caminhos de volta que eu tenho a fazer, são coisas simples, né? Pedir perdão à mãe, a irmãos. Eu era o mais novo, eu era mimado, eu era cheio de... Botava um boneco danado, como diz o cearense. Meus pais pagaram boas escolas para eu estudar, mas eu só passava de recuperação. Quero pedir perdão à minha mãe por um certo trabalho que eu dei na adolescência. São coisas fáceis. Mas essa específica que você presenciou ontem, me ajudou e colaborou e conduziu, é muito forte, como você sabe, né? E era que eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir, com o meu filho, criar um ambiente para que eu venha falar e não venha gerar uma revolta. Era muito delicado, né? E Deus é muito bom, e conduziu ali naquele ambiente, né? Qual a resposta que eu lhe dei diante desse seu medo, dessa sua insegurança? Lembra? Confiar, porque Deus, ele vai deixar o fardo leve, né? Faça a sua parte e deixa que o Espírito faz a dele. Exatamente. Porque, às vezes, o homem está diante de uma situação que, rapaz, se eu confessar isso aqui, vai acabar tudo. Meu irmão, faça a sua parte. Não queira ser o Espírito Santo de Deus na parte do outro. Né? Só faz o que tem que ser feito. Né? Então, essa aí é muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por ontem. Amém, amém. Fico Mas feliz, deixa eu te dizer... Fala aí, Juju. Pode falar, Romulo. Dizer acerca do que o Ferreira Neto acabou falando, igual o Tobias, né? Falou no meu nome, agora eu posso falar, né, Tobias? Justo, citou o nome dele, vai ter que falar. Eu citei o nome dele já ele vai falar, viu? Não, amém, eu já estou pedindo licença que eu tenho que resolver um assunto ali. Um beijo. Ferreira Neto, parabéns. Tchau, pastor Flávio. Um abraço. Quando eu me reconciliei com Cristo, eu orava com a minha esposa, Ferreira, eu dizia assim, Bebel, meu amor, eu tinha 40 acho que era 43 ou era 42, não lembro, quando eu reconciliei. Eu disse assim, amor, já estou com 42 anos. As nossas filhas já estão grandes. Daqui a poucos anos elas não vão estar mais nem em casa. Amor, eu racionalmente tenho pressa. Eu não vou mais segurar coisas que eu segurava no passado que nos impediam de acessar o que Deus já quer fazer na nossa vida. A gente já tem a visão e já tem a promessa. Então, se eu ficar retendo e segurando aquilo que Deus quer fazer, é um problema meu. Então, o que eu precisar confessar, o que eu precisar falar e onde eu precisar tratar, eu vou fazer. E Deus vai fazer a parte dele, como ele sempre fez, mesmo sem eu fazer. Imagine eu fazendo o que ele está mandando. Então, irmão, tem umas coisas loucas que Deus mandava fazer, que eu dizia assim, Deus, eu falei, mas é difícil. Teve uma vez que o pastor Eliseu disse assim, eu estava no EIFOL, módulo 3, o pastor Eliseu disse assim, quando tu voltar, tu vai sentar numa mesa e vai chegar para tuas filhas e vai pedir perdão a elas pelas vezes que tu traiu a tua esposa. Eu dizia, pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desconstruir na mente e na vida das minhas filhas o herói que elas construíram. E, meu irmão, no dia que eu confessei, elas disseram, obrigado, papai. A maneira como eu enxergava o Senhor, para minha vida era pesada, porque eu pensava que era algo inatingível. Ela me enxergava como algo que não cometia erro, o homem que tinha que ser sempre primeiro colocado nas coisas que fazia, era um fardo muito pesado para as minhas filhas. Então, no lugar daquilo trazer peso para a vida delas, trouxe leveza. E, meu irmão, racionalmente, eu sempre ficava pensando, vou quebrar o coração da minha filha, vou afastar o coração das minhas filhas de mim, e hoje em dia, depois que isso aconteceu, eu vivo a melhor temporada de paternidade com minhas filhas. Meu irmão, é louco. Você diz assim, como é que pode, Jesus, eu ter vivido tanto tempo enganado por Satanás? Porque é só ele que aprisiona a gente nesse engano. É só ele.
confessa o teu pecado e será liberto dele. É simples E assim. fora isso, né, Juju? E a palavra, enquanto a sua reputação for maior do que a sua humilhação, não haverá cura. Não haverá cura. Então, se humilha. É sobre isso aí, pastor Flávio Santana, que a gente tem vivido aqui diariamente. Todo dia eu recebo mensagem no telefone, meu irmão. Eu vou ministrar aula agora na Escola das Nações, agora lá na sede, lá, né? A gente está nessa coordenação, aqui os homens, né? Todo domingo, 8h30. A gente está estudando sobre o livro de Gênesis. E hoje eu vou ministrar aula, hoje a gente vai falar sobre a queda da humanidade. Bom, e aí eu é isso aí. Para lá, me prepara já está tudo pronto, né? Só vou... assim, eu não gosto de me preparar em última hora, não. Eu gosto de Pastorzão. O alimento, primeiro, eu tenho que me alimentar, não é assim? A palavra de Deus fala, né? Que é isso mesmo. gente se alimenta primeiro. Então, primeiro eu me alimento, para depois eu poder ofertar ao povo. Senão, não vai não. Jesus. Parabéns, senhor. Obrigado pelo seu coração, obrigado por nos servir aqui no Homem 365. Pessoal, nos vemos amanhã. Beijão no coração. E desperta o amigo teu que está dormindo aí, no nome de Jesus. Beijão. Até amanhã.